Fala galera! Estamos então começando mais uma aula aí do curso gratuito de Física aqui do canal Física em Foco. Sou o professor Eric e na aula de hoje nós veremos o movimento circular e uniforme. Nós vamos aí basicamente fecharmos todos os movimentos da cinemática, né? A cinemática que é a área da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Nós já vimos todos os movimentos que são em linha reta nas aulas passadas. Tem playlist aqui no canal, se tu quiser procurar também. E agora vamos fechar com o movimento circular e uniforme, tá? Primeira coisa, pessoal, é a gente basicamente entender conceitualmente o que é esse movimento, quais são as suas características, né, e as implicações disso. Então vamos lá. Nós temos um movimento que ele é circular. O que significa ele ser circular? Ó, é um círculo, né? Então nós vamos ter como trajetória uma circunferência. Onde é que a gente pode encontrar esse movimento circular assim na prática, na vida real? Poxa vida, o movimento da Terra em torno do Sol podemos considerar como um movimento circular, sim, tá? O movimento dos ponteiros dos relógios também podemos considerar como um movimento circular. Então, esses são alguns exemplos. Mas o interessante aqui, e uma das chaves para entender esse movimento, é entender o significado da palavra uniforme. Pessoal, o que significa ser um movimento uniforme? Ser um movimento uniforme significa que, olha só, o módulo da velocidade é constante. Quando eu falo de módulo, eu estou falando da intensidade da velocidade. Então, ou seja, o valor da velocidade não muda, fica sempre o mesmo. Toma cuidado. Eu estou dizendo aqui que a velocidade é constante. A velocidade em si não é constante. Por que isso, professor? Porque quando eu falo em velocidade, fica implícito módulo, direção e sentido, ou seja, para onde aponta. E aí vocês notem que conforme eu faço a minha curva, a direção e o sentido da velocidade que eu tenho mudam. Agora, o que não vai mudar é a intensidade, o valor da velocidade. É como se, então, por exemplo, tu estivesse fazendo uma curva com teu carro, com a velocidade ali, é o que mostra no velocímetro, sempre com o mesmo valor, certo? Bom, pessoal, outra característica do movimento circular e uniforme. Notem bem, nós temos aqui nesse movimento, sim, uma aceleração, certo? Ah, professor, mas tu falou agora que o módulo da velocidade é constante. Pois é, meu amiguinho, minha amiguinha. Mas tu nota que tem coisa na velocidade que está mudando, que é a sua direção e o seu sentido. E isso será causado por uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. O que é essa tal de aceleração centrípeta, meu amiguinho e minha amiguinha? Centrípeta, olha só, de centro. Ela será uma aceleração que apontará sempre para o centro da trajetória. Exatamente isso. E essa tal de aceleração centrípeta que vai ser a responsável por mudar a direção do meu movimento. Então, tu nota que, na verdade, na física, nós temos dois tipos, duas componentes de aceleração. Nós temos essa aceleração centrípeta, que é a responsável por fazer curva. Assim como também temos a aceleração tangencial, que nós nem chamamos assim de tangencial em aulas passadas, mas é ela que é responsável por mudar o módulo da velocidade. Aqui no MCU, existe a aceleração centrípeta, pois eu faço curva, pois eu mudo o módulo da velocidade. Mas não existe a aceleração tangencial. Uma analogia muito boa que eu gosto de fazer é o seguinte: imagina que eu estou no carro, estou dirigindo um carro. Se eu piso no acelerador ou piso no freio, eu estou sentindo a aceleração tangencial.
Por quê? Porque eu estou mudando o módulo da velocidade, pisando no acelerador ou pisando no freio. Agora, se eu pego o volante e eu giro o volante, agora eu estou sentindo a aceleração centrípeta. Por quê? Porque agora eu estou fazendo curva, certo? Nota, é possível existir as duas ao mesmo tempo? Sim, até é possível, mas a gente não chega a estudar com profundidade isso a nível médio. Nós paramos aqui no movimento circular e uniforme no MCU. Maravilha? Olha que legal essa animaçãozinha aqui, ó, que mostra um pontinho, um corpo em MCU. Aqui em azul, tu tá vendo o vetor velocidade desse corpo. Ó, a velocidade, como é que se comporta. Nota como ela é sempre tangente à trajetória, sempre, né, encostando num ponto da trajetória. E aqui em vermelho é a aceleração centrípeta do corpo. Né? Nota ali, ó, sempre apontando para o centro da trajetória. Ou aqui, então, ó, o corpo, né, uma imagem estática congelada, te mostrando como se funciona o MCU. Maravilha? A última característica dessa parte mais conceitual que eu quero que tu saiba do MCU é que esse movimento, tu nota, ó, é um movimento, ó, o corpo vai indo, dando a voltinha, ele é um movimento que se repete. E todo movimento que se repete, ele é dito de periódico. Maravilha? Tranquilo até aqui? Sugiro que tu já esteja acompanhando com teu caderno, com a tua caneta e anotando tudo bem, bonitinho. Agora que nós já entendemos essa parte conceitual, né, do que é o MCU, nós iremos para as expressões matemáticas e as grandezas que vão descrever o MCU para a gente. E tome cuidado, eu sei, pois eu já dei aula de MCU várias vezes, que os alunos, muitas vezes, acabam tendo um certo trauma do MCU, do movimento circular uniforme, pelo seguinte, minha gente querida, acabam sendo muitas fórmulas, né? Como é muitas vezes na física isso, né? Isso é bem comum. São muitas fórmulas para estudar, muitas expressões, e os alunos não sabem direito onde é que eles usam cada fórmula. E eu te digo, calma, não te preocupa. Eu vou te mostrar as várias grandezas que a gente vai ter aqui. Serão bastante, mas calma. Eu desenvolvi um método chamado método do canivete, em que eu vou juntar todas as fórmulas, todas as grandezas, numa única expressão. Me aguarde, fica aí na aula, vamos acompanhar bonitinho, que eu vou te ajudar. Vamos seguir. Minha gente querida, as primeiras duas grandezas que a gente estuda aqui no MCU são chamadas de período e frequência. Ó, por que período e frequência? Porque se esse movimento se repete, ele é dito um movimento periódico, então ele deve ter período e frequência. Vamos começar vendo o que é essa tal de frequência. Meus queridos, frequência é isso aqui. A frequência vai ser a grandeza que mede quantas voltas que eu dei em um certo intervalo de tempo. Esse é o conceito por trás da frequência de um MCU. E matematicamente, a frequência é definida como o número de voltas que tu deu sobre o intervalo de tempo que tu levou para dar essas voltas. Detalhe aqui, hein? Geralmente o aluno que tem como concepção que física é simplesmente uma decoreba de fórmulas, ele simplesmente decoraria aqui que F é igual a N sobre ΔT e deu, fica por isso mesmo, é isso aí. Eu te falo, na verdade, tu não precisa memorizar isso aqui como se fosse uma fórmula nova que tu tem que estudar. Não, não. Eu quero que tu grave o conceito da frequência. Pensa comigo, o que é frequência? Ela mede quantas voltas eu dou em um certo intervalo de tempo. Grave isso, ok? Agora, nós temos também a outra grandeza, que é o período. E tu já vai notar que o período ele se relaciona muito bem com a frequência. Mas vamos lá, o que é o período? Período nada mais é do que o tempo necessário para completar uma volta. Esse é o conceito do período, o tempo que eu levo para completar uma volta. E matematicamente ele é definido pelo seguinte, é o intervalo de tempo
considerado sobre o número de voltas que tu deu, ok? O n nessas duas expressões é o número de voltas. Mas, de novo, vou te falar de novo, não grava isso aqui, tá? Como se simplesmente fosse uma fórmula que tu tivesse que decorar. Pensa no conceito por trás de período, que através disso tu vai poder resolver as questões. Então pensa comigo, o que é o período? É o tempo para dar uma volta. Vamos pegar alguns exemplos práticos. Se eu imagino um relógio, sabe aquele relógio de parede, relógio de ponteiro? E eu pego contigo o seguinte, vamos pegar o ponteiro dos segundos. Se eu te perguntar qual é o período do ponteiro dos segundos, o que tu vai responder para mim? Bom, período do ponteiro dos segundos. Eu estou te perguntando então quanto tempo o ponteiro dos segundos leva para dar uma volta completa. É 1 minuto e 60 segundos. Perfeito, é isso aí. Ou agora, vamos pegar um outro movimento, a Terra com o Sol. Qual é o período de translação da Terra, ou seja, quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol? 1 ano, 365 dias aproximadamente. Então esse é o conceito de período. Pessoal, óbvio, uma coisa muito importante aqui na física, as unidades que nós usamos para as grandezas. Vamos lá. Período, a unidade de período no sistema internacional. Se período é um tempo, a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então, a unidade de período fica o segundo. E a unidade para frequência. Olha só, pessoal, a unidade de frequência. Tá, matematicamente, frequência é o número de voltas sobre o intervalo de tempo que tu leva para dar essas voltas. Em questão de unidade, eu poderia dizer que a unidade de frequência, nota, isso aqui, número de voltas, não tem unidade física, seria só um número. E aqui embaixo, tempo, a unidade para tempo é segundo. Então, a unidade para frequência poderia ser 1 sobre segundo, ok. Mas isso acaba sendo rebatizado e acaba sendo chamado de Hertz. Então, no sistema internacional, a frequência é medida em Hertz. Importante que tu saiba, vamos compreender o significado dessa unidade chamada Hertz? Vamos pensar aqui comigo num exemplo que tu tenha alguma coisa que está em MCU, seja lá o que for essa coisa, e essa coisa tem uma frequência de 30 Hz. Então, o que vai significar 30 Hz? Vamos lá, pensa comigo. 30 Hz se diz que tu dá 30 voltas a cada segundo, 30 voltas por segundo. Porque justamente a frequência ela te diz o número de voltas que tu deu por intervalo de tempo. Então se eu tivesse uma frequência de 15 Hz, significaria o quê? Que eu dei 15 voltas por segundo. Maravilha? Entendido o que é período e frequência? Bom, seguimos agora. Bom, pessoal, o nosso próximo conceito, que na verdade já é uma grandeza que nós conhecemos, mas agora vai ser aplicada ao MCU, é a velocidade. Aqui no MCU, nós chamamos de velocidade linear, que na verdade é a mesma velocidade que nós vimos anteriormente, que mede a rapidez do movimento. Bom, aqui a gente vai ver, na verdade, outras maneiras de nós obtermos a velocidade do nosso corpo, tá? Do nosso corpo, que no caso está em MCU. Vamos lá. Qual é a definição assim original de velocidade que nós vimos nas primeiras aulas de cinemática? Pô, velocidade é a distância que eu percorro em um certo tempo, né? Distância sobre tempo. Lembrando, aqui na física, tu pode usar, na verdade, o símbolo que tu quiser aí para as grandezas. A gente colocou aqui d para distância, poderia usar também o ΔS, né? Velocidade é distância por tempo. Tanto faz, o símbolo é o de menos. Agora, aqui no MCU, nem sempre eles vão te dar assim, a distância, né, percorrida pelo corpo, assim. Eles colocam outros termos na questão. Por exemplo, eles podem colocar o raio do teu MCU, podem colocar o período. E aí, para isso, vão existir outras maneiras
de obter a velocidade com esses termos. Como? Bom, se eu sei que velocidade é distância por tempo, vamos imaginar aqui que eu tenha dado uma volta. Isso aí. Imagina que eu dei uma volta. Se eu dei uma volta, nota, eu estou em movimento circular uniforme e eu dei uma volta, tu concorda comigo que a distância que eu percorri é igual ao tamanho da circunferência? Sim, se eu dei uma volta, a distância que eu percorri é igual ao tamanho da circunferência. Ah, professor, mas espera aí. O tamanho da circunferência, isso tu aprende lá em matemática, é dado pelo quê? 2πr. 2π vezes o raio? Ah, mas espera aí então. Se a distância vira o tamanho da circunferência, que é 2πr, eu também posso fazer uma mudança com o tempo. Olha só, pensando de novo que eu dei uma volta. Porque qual é o nome bonito que a gente dá para o tempo que eu levo para completar uma volta? Como é que é o nome bonito que se dá para isso? Período. Ah, então tu também pode obter a velocidade no MCU fazendo o quê? 2πr sobre o período, circunferência sobre o período. Ah, interessante. Também pode ser assim. E uma outra maneira de nós obtermos a velocidade do nosso MCU é pensando o seguinte, essa informação é importante, hein? Deixa eu colocar como uma observação aqui. Observação. Vocês notem aqui comigo a relação que a gente tem entre período e frequência. Não só conceitualmente, mas também matematicamente. Olha só. Frequência é n sobre ΔT. Período é ΔT sobre n. Não parece que uma é o contrário de outra? Sim, e na verdade é isso aí mesmo. Meus queridos e minhas queridas, período e frequência são grandezas inversas. Olha aí que interessante. Tanto o período é o inverso da frequência, quanto a frequência é o inverso do período. Grava isso bem, isso é uma informação bem importante. Então quer dizer o seguinte, sempre que tu tem o período, tu automaticamente vai ter a frequência. É só inverter o valor, é só colocar no teu denominador. Olha só que interessante isso, meu querido e minha querida. Ah, mas por que eu falo isso? Bom, eu falo isso pelo seguinte, se eu sei que período é o inverso da frequência, né, ou que frequência é o inverso do período, aqui tanto faz, eu também posso pegar, então, isso aqui, ó, 2πr sobre o período e reescrever, ficando, então, 2πr vezes a frequência. Então, temos uma outra maneira de obtermos a velocidade linear no MCU. 2πr vezes a frequência. Eu te conheço, eu sei atualmente, deve já estar pensando, ai meu Deus, quantas fórmulas! Eu te falo, calma, calma, eu vou facilitar a tua vida, calma que eu vou chegar lá, calma lá. Mas entendido isso, pessoal? Então nessa tela tu está vendo então período e frequência, os seus conceitos de como eu calculo, e também o conceito da velocidade linear, né? A mesma velocidade antes, como eu obtenho ela aqui para o MCU. Muito bem, seguimos, pessoal. Aqui no MCU, nós também teremos uma outra velocidade, também teremos um outro tipo de velocidade chamado de velocidade angular. O que vai ser essa velocidade angular? Nota, angular tem a ver com ângulo. A gente pode pensar nela como sendo o seguinte, ela mede a rapidez angular. Sor, como assim, professor? Rapidez angular? Ah, pensa noutra velocidade normal que tu tinha, né? Normal, entre aspas, a anterior. Que ela é dada em quilômetros por hora, metros por segundo, sabe? O que ela mede? A mede é a rapidez, a distância que tu anda em um certo tempo.
Essa velocidade ela vai medir o quanto de ângulo que tu fez em um certo tempo, né? A gente pode ilustrar pelo seguinte, vamos imaginar aqui uma circunferência aqui, e aí vamos imaginar que tem um corpo, vamos botar um pontinho que está em MCU. Ó, tem um pontinho, pá, daqui veio para cá. Tá? Esse pontinho estava aqui, veio para cá. E vocês notem que nesse trecho daquele ponto para o outro, ó, se eu pegar em relação ao centro, olha só, eu formei aqui um certo ângulo. Vamos chamar o ângulo de φ, né? O símbolo é o de menos, mas eu formei um certo ângulo. É daí que vai vir a velocidade angular. Ela vai medir o quão rápido que eu faço estes ângulos. A definição da velocidade angular vai ser a seguinte: a gente usa como símbolo para a velocidade angular a letra ômega, tá? É o símbolo mais comum para ela. E a definição original de velocidade angular é essa daqui. É a variação do ângulo que tu faz pelo intervalo de tempo, né? De uma certa forma parecida com a outra velocidade, porque no lugar de ser distância por tempo, tu vai colocar ângulo por tempo. Então, troca distância por ângulo. E uma discussão interessante de nós fazermos aqui, pessoal, é quanto à unidade utilizada aqui. Vamos tomar um cuidado. O que acontece? Geralmente se estuda o movimento circular uniforme, o MCU, no primeiro ano do ensino médio, né? Cinemática tradicionalmente é no primeiro ano do ensino médio. Só que nós aprendemos em matemática, trigonometria, né? Os ângulos, no segundo ano. Então, pode ser que tu tenha alguma defasagem matemática aqui, toma cuidado. Mas assim, a unidade para a velocidade angular é o radiano por segundo, né? Talvez, se tu não estudou trigonometria ainda, tu deve pensar só que o ângulo pode ser só em graus, né? Ângulo é em graus, mas não. Existe um outro sistema que é o radianos, ok? Se tu nunca ouviu falar, dá uma olhadinha em matemática depois para tu estudar isso, tá? Mas eu vou só dar uma simplificada aqui, tá? O radiano, ele é um sistema de medida de ângulos que a gente tem como um padrão o seguinte: π vale 180 graus, tá? Π vale 180 graus. E tu pode escrever vários ângulos em função de π. Então, por exemplo, o que seria um ângulo igual a 2π? 360 graus. O que seria um ângulo igual a π sobre 2? 90 graus. Então, nós escrevemos os ângulos em função de π aqui no sistema de radianos. De novo, se tu tem dúvida quanto a isso, dá uma estudada em matemática, tá? A parte de trigonometria para tu entender de onde é que vem esse sistema de radianos. Mas enfim, a velocidade angular é medida em radianos por segundo. Então é legal que a gente saiba interpretar, né? Por exemplo, se aqui eu tenho uma velocidade angular, vamos supor de π radianos por segundo. O que significa então π radianos por segundo? Né? Π é de 180 graus. Então quer dizer o seguinte, ó, a cada segundo tu forma um ângulo de 180 graus. Interessante, né? Então, ou seja, o cara dá meia volta a cada segundo. Agora, se eu tivesse uma velocidade angular de, vamos botar, π quartos radianos por segundo. O que significaria isso? Bom, π quartos em graus seria 180 dividido por 4, o que dá 45 graus. Ou, perdão, aqui não tem radianos, né? 45 graus por segundo. É mais ou menos isso aqui, assim, na figura, né? Então, a cada segundo, tu vai fazendo um ângulo de 45 graus. Então, esse que é o significado da velocidade angular. Agora, nós também temos uma outra forma de obter a velocidade angular sem ser necessariamente fazendo a variação do ângulo pela variação do tempo. São essas outras duas. E mais uma vez, olha de onde é que elas vão surgir. Se eu pensar que eu estou dando uma volta, estou dando uma volta eu fiz um ângulo de quanto? Pô, uma volta equivale a
360 graus, que em radianos é 2π. Então, o ângulo vira 2π. E a mesma forma, se eu pensar que eu dei uma volta, como é que a gente chama o tempo para completar uma volta? Tadã, período. Então, eu também posso obter a velocidade angular como sendo 2π sobre o período. Ah, maravilha! E claro, lembrando a relação entre período e frequência, em que período é o inverso da frequência, eu também posso reescrever isso aqui com a frequência lá em cima, e aí eu também posso obter a velocidade angular como 2π vezes a frequência. É tudo a mesma coisa, dá tudo no mesmo para tu obter a velocidade angular. Maravilha, perfeito! E a gente fecha esse slide aqui te mostrando que existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Se vocês notaram, comparando o slide anterior com esse slide agora, as expressões envolvendo a velocidade linear, v, elas eram bem parecidas com essa de agora, para a velocidade angular, com uma pequena mudança, olha só. Na velocidade linear, a gente tinha o seguinte, era a distância por tempo, que é igual a 2πr sobre o período, que é igual a 2π vezes a frequência, vezes o raio. Nas expressões aqui da velocidade linear, elas são quase iguais às da angular, com uma pequena diferença. Qual é essa diferença? O raio, meu querido e minha querida. Nós temos aqui o raio e na angular nós não temos o raio. Mas tu nota, se eu pegar essas fórmulas da velocidade angular e multiplicar por r pelo raio, eu chego então na velocidade linear. E daí que vem essa relação entre as duas, então. Então, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E até com isso, eu já te digo, né, uma informação interessante, vocês notem. Como não tem o raio ali na velocidade angular, tu nota então que a velocidade angular não vai depender do raio do meu movimento. Maravilha? Guardou isso? Beleza, seguimos. Aí de novo esse pensamento. Meu Deus, quantas fórmulas. Calma, 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 calma. Calma. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Segue, segue. Bom, pessoal, vamos lá então. A última parte, essa montoeira de continha e conceito, antes da gente ir propriamente para a execução e ao método do canivete, como eu falei. Pessoal, aceleração centrípeta, que nós já falamos no início da aula, que é aquela aceleração que causa a curva no MCU, ou seja, que muda a direção e o sentido da velocidade. Vamos ver aqui agora como se calcula qual é a intensidade da aceleração centrípeta. Aqui eu não vou fazer a demonstração dela, tu não precisa saber a demonstração, ou seja, de onde vem a aceleração centrípeta, se tu vai fazer vestibulares tradicionais ou a prova do Enem, a menos que tu faça algum vestibular militar mais exigente, como por exemplo o Itaú-IME, mas aqui nós não precisamos. A aceleração centrípeta, pessoal, ela pode ser obtida, toma cuidado, de duas formas. A maioria das pessoas só sabe, quando sabe, só sabe uma delas. Mas existem duas. Tá? E essa segunda, muitas vezes, se tu sabe ela, te ajuda bastante na questão. Essa primeira aqui é o que a maioria das pessoas que estudam MCU sabe. Olha só, é v ao quadrado sobre r, ou seja, velocidade ao quadrado sobre o raio. Beleza. Agora, existe uma outra forma de obter a aceleração centrípeta, que é ômega ao quadrado vezes r, ou seja, a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, pega essas duas expressões, essas duas formas de tu obter a aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes r. Quanto à questão de unidade aqui, bom, se a aceleração centrípeta é uma aceleração, então a unidade da aceleração centrípeta vai ser a unidade de qualquer aceleração.
metro por segundo ao quadrado, certo? Não tem mistério aqui. Então tá aí as duas formas de obter a aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. E agora sim, vamos ver. Poxa vida, depois desse festival de expressões matemáticas e de fórmulas, tem como sintetizar isso para facilitar a tua vida? Sim. E aí, meus amigos e minhas amigas, que eu te apresento o método do canivete. Poxa, professor, mas por que isso é chamado de método do canivete? Pelo seguinte, meu querido e minha querida, pensa comigo, o que é um canivete? Para que serve um canivete? Um canivete ele é um instrumento que, na verdade, tu tem dentro dele várias utilidades, não é mesmo? Tu pode ter ali uma faca, uma tesoura, um abridor de lata, um abridor de garrafa de vinho. Então, o canivete ele é um instrumento que ele faz isso, ele te dá várias coisas dependendo da tua necessidade. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar uma expressão em que dentro dela tu vai ter várias formulazinhas incluídas ali, e aí tu pode montar a tua formulazinha de acordo com a tua própria necessidade. Similar a um canivete, só que de fórmulas. Olha que doido, olha que doido. Onde é que vai vir isso? Anota aí comigo, anota aí comigo. Quero começar dizendo o que nós já vimos, que velocidade angular é definida como o quê? Variação do ângulo pelo tempo, correto? Velocidade angular é variação do ângulo pelo tempo. Show! Agora, isso também eu posso dizer que é igual ao seguinte. Se eu pensar que eu dou uma volta, vamos lembrar, eu fiz um ângulo de 360 graus, que no sistema radiano é 2π. Beleza? Agora, o tempo, como que é definido o tempo para dar uma volta? Período. Então, o tempo eu boto aqui como período. Então, 2π sobre o período, tudo é igual. Agora, eu também posso dizer aqui que período é o inverso de frequência. Então, isso aqui eu posso reescrever colocando a frequência lá em cima e ficando então com 2π vezes a frequência. Olha, tudo igual. E eu também sei, e peraí, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, correto? Eu também posso dizer então, passando o raio para lá, que a velocidade angular também é igual ao quê? A velocidade linear sobre o raio. Então, eu posso colocar ali também V sobre R. E aqui, meu querido e minha querida aluna, nasce o método do canivete. Por quê? Aonde canivete aqui? Olha essa tripa aqui, como tudo é igual. Isso é uma igualdade gigante. Tudo é igual a tudo aqui. E nós temos aqui, deixa eu enumerar para ti, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes termos. 5 termos. Todos são iguais a todos. Uma igualdade monstra. A maior igualdade que tu já viu na tua vida. E aí vem o porquê disso aqui ser o método do canivete. De acordo com a questão que tu está fazendo, tu sempre vai ter 2 ou 3 coisas que tu sabe e alguma coisa que tu tem que encontrar dentro dessas que estão aqui. Seja o período do movimento, a frequência, a velocidade, o raio, a velocidade angular, alguma coisa tu vai ter que encontrar. E aí tu vai usando o método do canivete, tu vai dizer que, por exemplo, a equação 2 é igual à equação 5, tu vai pegar as equações que vão ser úteis para ti e igualá-las e resolver a questão. Esse é o método do canivete e eu vou fazer agora um exemplo te mostrando isso. A única expressão que infelizmente não está aqui no canivete é essa daqui, ó, a da aceleração centrípeta, que como nós vimos é v² sobre r ou ômega ao quadrado vezes r. Então, meu amigo e minha amiga, quando tu for montar o teu resumo de movimento circular uniforme,
Sugestão do professor Eric: coloca os conceitos, aquele primeiro slide, conceitos de MCU, e na hora do teu formuláriozinho, bota só isso aqui, ó, só esses dois aqui. São os únicos dois que tu tem que saber. O método do canivete e a da aceleração centrípeta. Sério mesmo. Sério mesmo. Para te ilustrar isso, deixa eu te mostrar um exemplo. É claro que o método do canivete, né, como são 5 termos, não te preocupa em gravar assim, ó, de cara o método do canivete, aqueles 5 termos. Minha sugestão. Nos primeiros exercícios que tu for fazer, nos primeiros 5 ou 10 exercícios, o que tu faz? Tu pega e tu escreve. Sempre que tu for começar o exercício, escreve o canivete. Escreve os 5 termos. Tá? Porque quanto mais vezes tu escrever, maiores são as tuas chances de memorizar o canivete. Tá? Eu vou fazer aqui para vocês. Vai chegar uma hora que, de tanto que vocês escreverem o canivete, vocês terão memorizados. Além disso, claro, sempre ajuda, pega, escreve isso num papel, né, num flashcard, seja lá onde for, cola na parede do teu quarto para também facilitar a tua vida. Vamos lá, vamos ao exemplo. Em voos horizontais de aeromodelos, o peso do modelo é equilibrado pela força de sustentação para cima, resultante da ação do ar sobre as suas asas. Um aeromodelo, preso a um fio, voa em um círculo horizontal de 6 metros de raio, executando uma volta completa a cada 4 segundos. Espera aí. Vamos traduzir o enunciado e vamos ver o que a questão nos forneceu. Olha só. A questão nos forneceu aqui, ó, o raio do movimento, 6 metros, no caso desse aeromodelo. E o que ele me fornece aqui em seguida? Executando uma volta completa a cada 4 segundos. O que é esse 4 segundos? É o tempo para completar uma volta, que é, na verdade, o período. Então, vamos anotar aqui que ele me disse, então, que o raio é de 6 metros e o período é de 4 segundos. Isso foi o que ele me deu. Aí ele pergunta duas coisas. Ele pergunta a velocidade angular, em radianos por segundo, e ele pergunta também qual que vai ser a minha aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, vamos começar o exercício e vamos reescrever o canivete. Escrever comigo, vamos lá. Como é que é o canivete? Ômega é igual a variação do ângulo pelo tempo, que é igual a 2π sobre o período, que é igual a 2π vezes a frequência, que é igual a V sobre R. Beleza, aqui está o canivete, com os seus 1, 2, 3, 4, 5 termos. Quais são os termos que nós temos? Raio e período. O primeiro que queremos achar é a velocidade angular. Olha como é que nós vamos resolver a questão com o canivete, olha só. Então, queremos saber a velocidade angular. Ok, maravilha. Então, já vai ter envolvido aqui o primeiro termo, né? A primeira equação. E um dos termos que nós temos é o período. E o período está na equação de número 3. Então, olha como é que nós resolvemos. Nós escrevemos, então, que a equação 1 é igual à equação 3. Pois como é tudo igual, tanto faz, né? Eu posso montar várias igualdades aqui. Então, logo, eu vou dizer então que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Então, a velocidade angular vai ser o quê? 2π sobre o período, que é 4. O que me sobra, então, π sobre 2 radianos por segundo. Olha aí, ó, metade da questão já foi. Achei a velocidade angular, já posso eliminar essa e essa alternativa. E agora vamos para a outra parte da pergunta, que é sobre a aceleração centrípeta. Qual é o valor da aceleração centrípeta? Vamos lembrar, nós temos duas formas de obter a aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre R, ou também ômega ao quadrado vezes R.
Por isso que eu falei que é bom lembrar essas duas expressões. A maioria das pessoas, quando sabe, só sabe o v quadrado sobre r, mas você também pode obter usando ômega ao quadrado vezes r. Essa daqui já fica direta usando o ômega ao quadrado vezes r, porque daí vai ficar π sobre 2 ao quadrado vezes o raio, que é 6. Então, a aceleração centrípeta fica igual a π ao quadrado sobre 4 vezes 6. O que me sobra, então, para a aceleração centrípeta, simplificando o 6 com 4, 3π ao quadrado sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Tu nota que a outra expressão do v ao quadrado sobre r, né, ia ficar um pouquinho mais trabalhosa, porque eu não tenho, a priori, a velocidade linear, o v. Então, daí, se eu só soubesse essa, eu teria que primeiro obter o v, a velocidade linear, para depois achar a aceleração centrípeta. Agora, eu sabendo o ômega, sabendo a velocidade angular, viu que ficou mais direto. E aí, eliminando a questão, ficamos então com B de Brasil como gabarito dessa questão. Viu como ficou bem mais fácil usando o método do canivete? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de MCU, encerramos a cinemática. E eu agradeço muito a tua audiência e te peço, se tu gostou da aula, dá um gostei, dá um joinha, ajuda o Sor. Se tu ainda não é inscrito no canal, faz isso. Clica aqui embaixo, te inscreve no canal e clica no sininho. Aí tu recebe notificações toda vez que a gente postar dicas e aulas novas. Ok? Foi um grande prazer. Nos vemos na próxima aula. Dá um tchau pro Sor agora. Tchau!